Muito bem, pessoal. Resolvi gravar esse pequeno vídeo aqui para poder demonstrar como que, não a instalação do SatDump, mas como que a gente usa ele para poder receber e processar algumas imagens aí de satélites, né? Bom, independente de onde você estiver rodando o SatDump, no caso aqui eu estou rodando no Linux, mas no Windows ele tem o mesmo visual e a mesma configuração, tá? Então, o que eu for fazer aqui dentro desse vídeo, você pode aplicar dentro do Windows sem nenhum problema, com exceção da pasta onde ele vai colocar as imagens final. Tá? Então, toda a imagem que ele recebe, ele processa e joga, cria, né, um diretório, uma pasta nova com os dados ali daquela imagem, da recepção. E no Windows ele faz isso por padrão, né, no Windows ele faz isso dentro da pasta lá onde você descompacta o instalador. No Linux é um pouco diferente, porque no Linux a gente tem que compilar. Quem for fazer a instalação no Linux vai ver que é necessário seguir uma série de passos para poder compilar ele. E aí ele vai jogar essa pasta por padrão, dentro do home do usuário. Tá? Então, assim, dito isso, o SatDump ele tem algumas abas aqui de configuração, tá? De opções aqui, na verdade, de processamento. Tem um processamento aqui offline. Isso aqui é no caso de você gravar o arquivo de áudio e processar ele offline. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso agora. A parte que eu vou explorar um pouco mais, que é justamente a gravação, a recepção de um satélite, de sinal de satélite. Tem a parte aqui de visualização. Ele vai armazenar aqui todo o histórico do que ele já recebeu por data, tá? A parte de configuração, uma parte muito importante, na verdade a primeira que deve ser utilizada por quem instala o SatDump. Você vem aqui, tem a opção de, por exemplo, de mudar a interface para uma versão light, né? Então você altera de black para light. Enfim, eu gosto, dentro de casa eu utilizo a dark, na sombra, né? E quando eu vou, por exemplo, com um notebook debaixo do sol para receber um satélite em campo, ou no celular, eu prefiro o light porque dá um contraste melhor do sinal do satélite debaixo da luz do sol. Tá? Mas aqui dentro de casa eu vou fazer o vídeo aqui no dark. Então aqui, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é ir no gênero setup, SatDump na verdade, e configurar, na verdade, só esses campos aqui, ó. Longitude, latitude, altura. Você pode colocar aqui o nome do seu QTH, pode colocar seu prefixo, né? Pode deixar só QTH também. As cores padrão aqui para colocar nome de cidade, contorno de países e de divisas, né? De borda de países. A atualização aqui do TLE, ele tem aqui alguns períodos, eu deixo o padrão dele que é de um dia. Tá? Mas se você tiver remoto ou alguma situação em que você precise usar menos na internet, você pode configurar aqui de acordo com a necessidade. Esse aqui é aquele login Space Track, as TLEs do Space Track. Né? Então aqui eu não configurei ainda, mas existe essa opção. Lembrando, gente, que eu estou fazendo aqui esse vídeo de um SatDump de versão não estável, tá? É uma versão, aquelas versões que saem todo dia, são uma versão nova, né, com novas filters, mas ela não é recomendável usar assim, vamos dizer assim, né, em produção, porque pode conter algum bug, né, algum erro que vai ser corrigido na próxima versão, tá? Quem quiser utilizar é bacana porque vem opções como essa aqui do Space Track, por exemplo, né, e outros, por exemplo, outros satélites, outros processamentos de imagem que não tem nem estável, nesses Night Build às vezes tem. Então é só questão de opção. Aqui é onde que as imagens que são processadas serão armazenadas, tá? Esse live output aqui, live underline output, é um diretório padrão do SatDump, eu não alterei. Então no caso aqui, ./live output, ele vai colocar vai criar esse diretório dentro do home do usuário aqui do Linux, tá? No caso do Windows, ele vai deixar dentro do diretório do SatDump por padrão. Então, basicamente é isso. Se você tiver um SDR remota, que você consegue fazer essa configuração também e usar um SDR de uma maneira remota, tá? Então, vamos focar aqui na parte de gravação e recepção, né, e processamento aqui das imagens de satélite. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual dongle, né, qual SDR a gente vai usar para a nossa recepção.
Tá? Então ele tem várias opções. Eu estou usando um RTL SDR V3, que é, nesse caso aqui, dedicado o som de 01, né, o serial dele, que eu alterei. Mas é esse Realtek aqui, e o outro aqui está usando para rastreio de sondas, tá? Nesse computador. Então, a primeira coisa você define aqui qual que é o seu dispositivo. Aqui você coloca algumas propriedades, caso seja necessário. Tá? Aqui, isso aqui é interessante porque você pode ajustar a largura, né? O sample rate aqui, a largura de banda que você vai usar na recepção. E mais para frente, vocês vão ver que isso daqui se justifica um ajuste mínimo, tá? Se você for deixar de uma maneira automática a recepção, por exemplo, de todos os NOAAs e Meteors, vai precisar ali de uma largura de banda, não de 2 megas, eu coloquei 2 megas, mas é interessante deixar uma folga, né? Então, por isso que eu deixei isso aqui. O ganho, eu sempre deixo aqui no máximo, tá? Eu não sei se é problema de driver no Linux, eu sei que no Windows o V3 parece ter uma recepção um pouco melhor quando é usado com aquele SDR Sharp. Aqui no SatDump, ou o problema é da minha antena, do setup, do cabo, ou realmente eu preciso sempre deixar ele aqui no máximo, né, do ganho, tá? Bom, aqui tem questões um pouco mais particulares de como que você vai visualizar a cascata. Isso aqui é alterado, mas o padrão já deixa... Ele deixa um pouco mais claro que está aqui no vídeo, mas já dá para ver, né, o sinal de uma maneira bem forte, intensa. A questão do processamento. Então, assim, se você for fazer uma recepção manual de um satélite, você chega aqui nesse processo e digita aqui, por exemplo, NOAA, tá? E aí você tem aqui as opções do NOAA para poder receber. Você tem NOAA PT, DSB, GAC e tem aquele de alta resolução HRPT também. Então, se você for fazer uma recepção pontual, eu quero receber, por exemplo, o NOAA 15, né? Você escolhe aqui, ou 18, vamos colocar aqui o NOAA 18. Então você consegue fazer, esse passo aqui, por exemplo, seria para uma recepção manual. Você sabe a hora que ele vai passar, então você tem que estar aqui ao vivo na sua máquina para poder dar o start na recepção, tá? E aí aqui você seleciona em cima aqui o satélite, você seleciona a frequência de qual você quer usar, então você vai receber o 18. Você tem a opção aqui de Noise Reduction, que é justamente a parte de redução de ruído, né? Então alguns ruídos aqui ele vai utilizar um processamento de redução desses ruídos na imagem final. E o Auto Crop é justamente a parte, por exemplo, o satélite, você começa a receber o satélite com sinal bom no seu QTH a partir de 10 graus de altura do horizonte, né? Então tudo para baixo de 10 graus vai estar aquele chiado ou uma recepção ruim. Ele vai remover essa recepção ruim, ou grande parte dela, da imagem final, tá? É uma opção também, você pode colocar aqui para usar isso ou não, tá? Bom, e aí olha só como é que funciona uma recepção manual. Você tem que vir aqui no device, dar o start aqui no rádio, ou seja, ele começou a receber o sinal, né, nessa faixa aqui de frequência, com os 2 megas de banda que eu deixei. Ele está aqui, por exemplo, já selecionado a frequência do NOAA 18, né, 137.912. Quando você coloca aqui para processar, ele já vem para a tela de baixo, ele abre uma tela, divide a tela aqui em duas, embaixo fica essa tela de recepção do sinal e a imagem sendo decodificada aqui. Claro que agora, no momento, é só um vídeo de teste, o satélite não está passando o NOAA agora 18, né? No período da tarde, inclusive, ele nunca passa aqui para a gente no Brasil. Mas seria assim feita uma recepção de maneira manual com o SatDump, tá? Então, como é que você para essa recepção? Você primeiro para aqui a decodificação, ele vai falar que deu erro, né? Falou que não identificou nenhum sinal, e você dá um stop aqui no rádio, tá? Então, essa aqui seria uma maneira, vamos dizer assim, eu estou indo para o campo receber um satélite de maneira manual. Ou eu quero receber pontualmente aqui, por exemplo, um outro satélite. Por exemplo, eu vou fazer um teste aqui no GOES, né? Então você consegue selecionar aqui algumas características aqui de recepção do GOES.
e fazer um teste pontual. Às vezes até mesmo apenas o apontamento ali da antena te ajuda bastante nesse sentido, porque o SatDump você consegue instalar ele no celular, né? Então você pode fazer isso tudo que eu estou fazendo nesse vídeo dentro do seu celular Android, tá? Beleza, então como que eu configuro a parte manual? Já foi dito, tá? Aqui tem algumas características de recorde, de gravação, na verdade, eu deixo ele no padrão também. Aí a gente chega numa parte bem interessante, que é a parte de tracking, tá? No meu caso aqui já até apareceu Yes, porque já está configurado. Essa parte de tracking é justamente a parte onde a gente coloca a automação da recepção dos satélites, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? E nós abrimos a aba do tracking, né? Deixamos aqui em satélite, clicamos aqui em scheduling, in config, tá? No meu caso eu não tenho rotor, eu só recebo satélites sem antena direcional, né? Eu tenho uma QFH para poder receber todos os satélites aqui em baixa resolução. O que a gente vai fazer para poder receber um satélite de maneira automática, né? Então eu vou primeiro assim desmarcar tudo, tá, gente? Tudo aqui vem desmarcado. Você digita aqui, por exemplo, NOAA, tá? No caso eu já configurei todos os NOAAs APT, que é o 15, 18 e 19. E aí você só seleciona o satélite e clica nessa setinha para ele ir para o lado de lá, né, para o lado direito. Então você digita o satélite que você quer receber do lado aqui nessa aba de cima, no campo de pesquisa. Ele vai aparecer aqui embaixo, por exemplo, Meteor. O Meteor aqui no caso, o 2.4 e o 2.3 eu já estou usando ele aqui, eles já estão na direita, mas tem os outros mais antigos aqui também disponível. Depois que você fez isso, selecionou quais satélites aí, que, gente, assim, não sendo utilizado o rotator, né, para poder fazer o acompanhamento numa direcional, você consegue colocar aqui todos os satélites possíveis que você queira receber, inclusive de maneira simultânea, se o seu SDR for capaz de oferecer a banda para isso, tá? Bom, feito uma vez selecionado aqui seus satélites, você tem que ir em cada um aqui embaixo e definir a frequência dele manualmente, tá? Essa aqui é um step, uma etapazinha que tem que fazer da primeira vez. Então, para todo satélite que você fez a seleção, você tem que vir aqui e configurar a frequência dele manualmente, tá? Aqui é só botãozinho para cima, botãozinho para baixo, seleciona a frequência exata dele e pronto, está definida a frequência. A outra etapa, você define aqui se você quer apenas fazer uma live, uma recepção ao vivo, né? Então, assim, quando o satélite surgir no horizonte, ele vai fazer a decodificação e gerar a imagem para você de maneira automática, ou se você vai fazer o recorde daquela passagem, né? Então ele vai gravar esse arquivo de áudio ali para você fazer um processamento no futuro, enfim, se você quiser usar isso para outra coisa também, em outro programa, tá? Pode deixar os dois selecionados, ou você deixa selecionado apenas, igual eu fiz aqui, para poder ter as imagens finais. Depois que você seleciona aqui Live ou Record, tem uma outra aba aqui do lado direito, em que, por exemplo, no Meteor 3, você tem que selecionar aqui o tipo de decodificação que ele vai usar, né? Qual que é o processamento que ele vai utilizar. Então, no caso do 2.4 e do 2.3, você seleciona Meteor M2X LRPT 72K de symbol, tá? No caso aqui dos NOAAs, você seleciona apenas o NOAA APT. Beleza? Então, assim, configurou isso daqui, a sua parte aqui de configuração de recepção de satélites está feita. O próximo passo é entender os campos de cima. Os campos de cima, o minimum elevation, por exemplo, ele quer dizer o seguinte: a partir de qual altura mínima eu quero receber satélite aqui no meu QTH. Tá? Então, como ele vem padrão 00, se você der um update PES aqui, você vai ver que satélites, por exemplo, a 7 graus de altura, o máximo que ele vai chegar é 7,6 graus de altura. Você vai receber o sinal dele, ele vai tentar processar isso daí. Se você não tiver avisado, provavelmente vai ser um processamento, enfim, não vai ter muita utilidade, né?
Se você definir, por exemplo, não, eu tenho um horizonte ruim, eu vou receber satélites que no mínimo chegam a 20 graus de altura do meu horizonte. Então você define aqui 20 graus, dá um update e vê que ele já removeu muitas passagens aqui. Então ele é a passagem de 46 graus, passagem de 52 graus, uma menorzinha aqui de 22 graus. Então assim, esse campo aqui define exatamente isso, tá? Eu gosto de deixar no zero, por quê? Porque apesar de não ter um horizonte bom ao sul e ao oeste, tem determinados pontos do meu horizonte norte e leste que são bons, né? Então às vezes eu consigo processar, né, uma passagem um pouco mais baixa e ampliar ali o meu campo de visão, tá? As outras opções que tem aqui são bem interessantes. Isso aqui está relacionado justamente com aquela largura de banda que eu defini aqui no device, tá? Esses 2 megas aqui. Quando eu coloco o multimode, ele quer dizer o seguinte: ele vai fazer a recepção de múltiplos satélites simultaneamente. Então, por exemplo, se a gente pegar um aqui, ó, esse Meteor 3 aqui, ele vai terminar a passagem dele às 9h26 de horário local, ou meia-noite e 26 aqui UTC. Vai coincidir, dado momento, com a recepção desse NOAA 19. Né? Então, esse NOAA 19 começa meia-noite em ponto e termina meia-noite e 16. E durante esse processo, o Meteor 2 também vai estar em cima do horizonte aqui, transmitindo. Então, eu defini 2 megas de largura de banda e defini aqui para ele usar multimode, que é justamente para receber isso aqui tudo junto. Tá? Ele faz isso muito bem. Uma outra opção bacana aí que eu acho muito interessante marcar é parar o uso do SDR quando ele não estiver ativo. Tá? O que quer dizer isso? E até parece estranho, mas se você não marcar essa opção, ele vai deixar o SDR em loop recebendo sinal. Tá? Não sei por que existe isso, deve ter alguma função. Mas eu achei estranho não vir habilitado por padrão. E aí é por isso que eu acho que é bom deixar habilitado aqui por padrão já, para que ele desligue, né? Assim que, tipo assim, terminou essa passagem aqui do Meteor 2.4, ele desliga o SDR e só vai ligar ele de novo nesse NOAA 15. Se você não marcar isso daqui, ele vai deixar o SDR ligado, escaneando o espectro até chegar o próximo satélite. Bom, feito isso, e feito aqui o update das passagens, a próxima etapa é justamente habilitar o auto track. Então, quando você faz isso, você vê que ele desabilitou todas as opções aqui da configuração do track, tá? Por quê? Porque agora ele já está, vamos dizer assim, engatilhado para receber o próximo satélite de maneira automática. Né? Ele já até mudou aqui para mim para o próximo satélite, que é o Meteor 2.4. E aqui no horizonte meu, onde que ele vai passar, numa passagem que provavelmente eu não vou conseguir pegar, porque ele está a oeste, né? Começa ali no sudoeste e termina a oeste menor de 10 graus, né? 7 graus apenas. Mas, enfim, é só um exemplo também aqui para vocês. Essa janelinha, gente, vocês podem fechar ou só minimizar aqui, tá? Não tem problema você fechar, porque você fechando aqui, você não deixa de deixar habilitado o auto track, né? Aqui o auto track está igual a yes, tá vendo? Ele só vai ficar igual a no se você desabilitar aqui. Aí lá mudou para no, tá? Então vou deixar aqui em yes. Beleza. Então assim, vai receber o satélite, agora não vai ter nenhum para a gente poder ver. Depois que ele recebe a imagem e processa, ele joga para essa. Você pode ver essas imagens na aba de Viewer aqui. Então dentro dessa aba de Viewer nós temos produtos e projeções, tá? Dentro aqui da aba de produtos, você pode selecionar aqui. Eu vou pegar uma imagem que acabou de receber aqui do Meteor 2.4. Essa daqui, inclusive, foi o teste que a gente fez, eu vou excluir. Tá? A gente pode excluir ela aqui da visualização, só que a gente não vai apagar os arquivos gerados. Tá? Então você pode ficar tranquilo. Se você clicar nesse botãozinho de X aqui, você não está excluindo os seus arquivos, os seus dados. Você está só tirando ele desse campo de visão de dentro do programa SatDump. Tá? Então aqui, olha só, foi uma passagem que eu já tratei. Eu vou pegar aqui uma outra passagem. Na verdade, assim,
existe, eu não falei para vocês, mas assim, existe uma opção aqui dentro do AutoTrack para os satélites CLPR, para satélites do Meteor, né, que geram imagens LRPT. Você pode configurar esse item aqui, ó, Fill Missing Line Data, tá vendo? Então, assim, todas aquelas falhas de linhas que, enfim, por algum motivo você não recebeu na transmissão, ele faz a compensação preenchendo aquilo ali, né, do que ele conseguir. Então, às vezes você perdeu poucas linhas ali, ele preenche para você e fica uma imagem um pouco mais interessante, tá? De se visualizar. Então você pode deixar isso aqui marcado para poder justamente suprir, né, algumas falhas ali de recepção, tá? E dos NOAA, gente, aproveitando, justamente aqueles steps que tinham lá na passagem manual, na recepção manual, você consegue atribuir justamente aqui nesse Tracking Configuration, tá? Então no NOAA, por exemplo, Auto Crop, para poder remover aqueles inícios ruins ali de recepção, né, que estão baixo no horizonte, você pode selecionar. A parte de SDR++, aquele plugin, né, na verdade é um plugin que vem lá do projeto SDR++, de minimizar o ruído da imagem final, né, na recepção daquele satélite. Então ele também é utilizado aqui porque o desenvolvedor do SatDump também é contribuinte e desenvolvedor do SDR++. Né? Então o cara é novo e é muito bacana os projetos que ele tem agregado aí na comunidade. Beleza. Então olha só, eu vou voltar aqui, deixar como engajado, né, aqui para poder fazer o AutoTrack, e a gente volta aqui no processamento aqui das imagens, tá? Eu recebi essa imagem agora há pouco. Esse aqui é o Meteor M24. E você vê que assim, ele começou bem ao sul, né, dado no horizonte às vezes tem uma folguinha ali, a gente consegue pegar ele no iniciozinho lá no sul, aqui foi a partir de 7 graus. Só que chegando ao norte, aí eu já tenho um outro problema aqui, que é o meu horizonte, né? Eu fico numa parte um pouco mais baixa aqui do bairro, tem um morro para cima ali a oeste e a sudoeste a oeste, entendeu? Então tá vendo essas linhas aqui? Se você vê os meteoros aqui, ó, todos os meteoros, ele tem duas entradas de saída de imagem. A primeira é justamente sem completar essas linhas faltantes, e a segunda já é completando essas linhas faltantes, que é esse resultado final aqui em cima, tá? Então, eu venho aqui, por exemplo, como o Meteor 24 ele sempre passa de ponta cabeça, ele vem lá do sul para o norte, a gente tem que primeiro rotacionar essa imagem e fazer a correção dela do campo de visão. Tranquilo? Aí existem alguns canais aqui de visualização da imagem, né? A gente pode alterar ela aqui para poder ver o que a gente quer tratar. Ver que teve uma falha aqui também nesse canal 3 aqui na recepção, tá vendo? Essa falha foi perceptível no canal 3, no canal 1 não teve. Só que a gente sempre quer fazer o quê? Quer colorir a imagem com aquelas cores um pouco mais amigáveis, né? Então a gente vem aqui pode escolher a paleta 221, podemos escolher também a 321, que é um pouco melhor e está disponível aqui para esse satélite, tá? Vocês viram aqui que também a gente pode aplicar o MSA. Então se for necessário, né, pegar um processamento em MSA, também é possível com os meteoros aqui dentro do SatDump. É um processamento que demora um pouco mais. Falando assim em processamento, gente, o SatDump ele é um programa que exige um pouco de recurso, um pouco mais elevado assim, de CPU e memória, tá? Então assim, se você for tentar rodar o SatDump em um computador muito, muito, muito antigo, talvez você não consiga obter sucesso com isso, tá? Enfim, se for um Raspberry, que seja um Raspberry pelo menos assim numa versão 4 para poder com 4 GB de RAM para poder suprir ali uma necessidade básica de processamento sem travar. Vou voltar aqui para o 321. Aqui no caso eu estou rodando sem placa de vídeo dedicada, mas que é um processador um pouco antigo, né? Um pouco não, um processador antigo, mas já é um i7, né? Então deu conta do recado e está dando conta do recado aí por um bom tempo. Bom, depois que a gente fez o processamento aqui da imagem, a gente pode aplicar algumas outras opções,
tá? Então a gente pode colocar grid de latitude e longitude, map overlay, as divisões aqui do mapa, nome de cidade, tá? E pontuar o nosso QTH lá no mapa. A gente pode inclusive alterar o nome aqui para o prefixo, pode colocar QTH apenas. Ele puxa esse QTH lá da configuração padrão que a gente viu inicialmente. Então aqui eu gosto geralmente de colocar as cidades, né? As cidades a gente tem várias opções, tá? Então assim, selecionou cidade para fazer o overlap, a gente pode escolher a cor da cidade, eu vou deixar preto mesmo. E a gente pode colocar aqui, ó, por exemplo, né, o tamanho, na verdade, aqui da cidade, do nome, do label, né? Então a gente, isso aí vai de acordo com o tamanho da imagem, enfim, vai do interesse, do que você quer mostrar dentro da imagem. E as opções aqui, por exemplo, de apenas capital, né? Então a gente colocando isso daqui, clicando em Apply, a gente vê que só pontuou aqui, no caso, Brasília, que só pegou o Brasil. A gente pode colocar aqui capitais e cidades regionais, tá? Então a gente clicando aqui em aplicar, a gente tem outras cidades aí ao redor do Brasil, além da capital. E a gente pode colocar todas selecionando uma escala de alcance, né? Então se a gente colocar aqui, o padrão dele é 3. Vejam que diminui bastante o número de cidades, fica um mapa um pouco mais, fica uma imagem, né, um pouco mais limpa. Mas, por exemplo, no meu caso, faltou Belo Horizonte, que é a capital um pouco mais próxima aqui de onde eu estou. Então, como que eu altero isso? Eu posso aumentar um pouco o nível aqui de abrangência, né? Então, vou colocar 4 para ver se já inclui, tá? Então, um apply. Pronto. Já incluiu Belo Horizonte e outras cidades sem poluir muito o mapa, tá? Quando a cidade está igual ao Rio de Janeiro aqui no mar, fica ruim de visualização, né? Então, assim, para melhorar isso, você vem ajustando as cores. Seleciona aqui uma outra cor. Ou às vezes o nome da cidade está em cima de uma nuvem, né? Então o branco não vai resolver. Então você pode ir alterando ali de acordo com o contraste que você quer obter da imagem final. Beleza. Com relação aqui ao processamento da imagem, basicamente é isso, tá? No caso aqui dos NOAAs, né, por exemplo, vou pegar aqui o NOAA 19 de hoje cedo. Selecionou o NOAA, tá? Ele vai te dar as mesmas opções aqui nesse processamento de imagem, ele vai te dar os canais que ele recebeu do satélite. A composição RGB você pode definir aqui como thermal, você pode colocar em MCIR igual estava, demora um pouco. Você pode colocar MSA, enfim, tem outras opções aqui também, tá? Aliás, tem muitas opções aqui para a gente poder aproveitar. Aqui, por exemplo, o MC Rain, né, para saber onde que tem mais, onde tem chuva, né? No caso aí dessa imagem. Só aguardar ele processar. Aí, muito bacana, né? E isso daqui, gente, é diminuindo o ruído, né? Se você colocar essa medium blur aqui, ó, você vê que sem ela tem um nível de ruído elevado aqui na imagem, né, na parte do norte aqui e ao sul. Quando a gente aplica aqui o medium blur, ele dá uma reduzida ali nesse resultado, tá? É mais um filtro, mais uma opção ali para poder reduzir os ruídos ali da imagem, tá? Então vou voltar lá aqui para MC. Pronto. Aí, por exemplo, João, onde que ficam as imagens, né? Todas essas imagens aqui, você falou que vai para um diretório de maneira automática. Sim, vou abrir aqui o diretório para onde elas vão, colocando aqui dentro da tela do vídeo. O diretório é o Live Output, tá? Percebam que assim esse diretório ele vai crescendo ao longo do tempo, então é sempre interessante você ou mover para outro lugar ou excluir, né? Vou colocar até propriedades aqui para ver qual que está o tamanho aqui, 16 GB já ocupando, tá? E isso acho que não tem nenhum mês de recepção, então é um tamanho considerável. Tem que ficar de olho nisso. Vamos aqui para baixo. Então, assim, todas as imagens estão aqui, né?
Essa daqui, por exemplo, é justamente a imagem lá do Meteor 24. Tá? Só que aqui, assim, ela foi jogada de maneira automática. Então ela está de cabeça para baixo, não tem o nome das cidades. Esse outro processamento de colocar nome de cidade, borda de país, é um processamento manual que a gente tem que fazer dentro do SatDump, por enquanto, pelo menos. Tá? Então, voltando aqui para o SatDump, em termos de processamento de imagem, o básico é isso mesmo, acho que até nem tão básico, mas é o que a gente pode fazer com o SatDump. Vamos ver agora a parte de projeções. Né? Então, assim, nós vimos o processamento de imagem, agora a gente vai ver como fazer, por exemplo, uma projeção igual essa que está aqui na tela. Tá? Como que a gente faz para poder montar uma projeção dentro do SatDump? Primeiramente, a gente vai selecionar, de preferência, o mesmo tipo de transmissão de satélite. Então, assim, vamos fazer uma projeção das imagens APT do NOAA. Ou vamos fazer uma projeção de imagens HRPT. Aí você pode misturar também os NOAAs, pode misturar Meteor. Porque geralmente fica um processamento um pouco que equalizado, né? Senão você coloca uma imagem de alta resolução misturada com de baixa resolução, visualmente não fica muito legal isso daí. Mas é possível, tá? Inclusive, assim, as LRPTs dos meteoros, às vezes dá sim para poder misturar junto com essas APTs do NOAA e fica bacana, principalmente quando usa o processamento MSA. Então, olha só, eu vou pegar aqui uma imagem, eu vou pegar o NOAA 15 bem baixinho, que passou hoje bem cedo, passou 5h41 da manhã local. Vou pegar o próximo NOAA 15, o NOAA 19, esse NOAA 18 não, esse NOAA 18 aqui também eu vou pegar, né, para poder fazer a projeção. Dica para fazer uma projeção com menos ruído na imagem final. Essas imagens um pouco mais ruidosas, eu geralmente seleciono elas primeiro para que elas sejam sobrepostas por imagens melhores. Tá? Então, olha só, eu peguei a imagem do NOAA 18, apliquei aqui uma redução de ruído, tratei ela como MC, não coloquei cidade, não coloquei nada. Isso aqui, inclusive, é bom não aplicar nada de mapa overlay nas imagens que vão ser feitas a projeção. Por quê? Porque lá dá essa opção na imagem final, né? E aí fica melhor fazer na imagem da projeção do que na imagem pontual aqui. E apenas clico aqui, adicionar para projeção, tá? E ele já vai adicionar isso para mim lá dentro daquele outro menu da projeção. Então eu peguei a imagem ruidosa do NOAA 18, vou pegar aquela primeira imagem do NOAA 15, que é uma imagem mais a leste, para a gente também adicionar na projeção. Clico aqui. Vou pegar a outra do NOAA 15, adicioná-la. E faltou só a do 19, que é essa daqui. Vou também aqui adicionar. Perfeito. Feito isso, nós vamos aqui para a projeção. Beleza. Dentro da aba aqui de projeção e da subaba aqui, Projection, né, na verdade, nós temos os tipos de projeção que o SatDump oferece para a gente. Tá? Eu, por enquanto, só trabalhei com esse TPRs aqui, Satellite, e com a Equirectangular. Né? Então, vou começar com essa daqui. O que ele dá de opção para a gente já marcado? Né? Então, assim, quando você for abrir no seu, provavelmente ele vem para essa daqui, porque é a padrão, essa primeira. Esses campos daqui já vêm todos preenchidos, tá? Eu não fiz nenhuma alteração, mas você pode fazer os seus testes aí tranquilo, não tem nenhum problema. É claro que isso aqui vai com certeza influenciar o resultado final, e aí você vai ajustando de acordo com o que fica melhor para você. Para mim, o padrão ficou ok, sem nenhum problema. E o que ajuda para a gente também são essas duas opções. Colocar no modo automático e escalar de modo automático. Isso daqui, assim, foi... umas versões para trás não tinha e agora tem. Então isso daqui ajudou bastante. Vou selecionar isso daqui, os dois.
Tá? Isso aqui ele coloca a escala de pixels aqui, metro por pixel, né? Então eu deixo isso aqui padrão, para mim ficou bacana. As camadas, né, os layers que eles vão adicionar nessa projeção são justamente aquelas imagens que nós selecionamos, né, as 4 imagens. E tem os dois tipos, tem o blend e tem o overlay. Isso aqui vocês podem testar de acordo aí com o resultado final que vocês querem ter. Mas basicamente é isso. Você fez o processamento das imagens, veio aqui embaixo, clicou em Edit Projection, ele vem para cá. Tá? Faz isso com todas as imagens que você quer montar a projeção. Estando aqui na aba de projeção, você seleciona qual tipo de projeção você quer. Nesse caso aqui ele te dá essa opção de fazer tudo automático. Não altera nenhum valor aqui de escala. E clica aqui em gerar projeção. Tá? Ele vai fazer o processamento aqui de cada imagem individual, já montando uma projeção para a gente. Só que ele vai mostrar isso para a gente apenas no resultado final. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Vai processar aqui. Já processou 2, 3, agora vai estar na última, já está na última imagem aqui para poder processar. O barulho e o ruído aí, se tiver dando para escutar, é a CPU aqui que exigiu um pouco mais. Perfeito. Fez aqui a montagem para a gente. Você viu que foi um zoom bem alto, né? Então dando uma diminuída aqui no zoom. E está feita aqui a nossa projeção, né, usando esse método aqui de projeção hectarretangular. Tá? Então a gente pode colocar outras coisas. Podemos colocar aqui, por exemplo, as linhas de mapa, né? Mas nesse caso não fica muito bom, porque vocês vão ver que ela, na verdade, tem que clicar aqui em gerar uma nova projeção. Tá? Qualquer overlay que você aplicar nessa projeção, você tem que clicar em gerar nova projeção, né? Gerar projeção para que ele aplique essas alterações aqui para a gente. Então vamos aguardar aqui para ver qual será o resultado. Mas vocês vão ver que ele vai gerar essas linhas dentro do mapa e fora do mapa ela vai ficar um pouco esmanecida, não vai ficar tão sobressalente. Tá? Nesse tipo aqui de projeção. Então pronto. Ó. Vejam que as linhas, se não der zoom, fica quase que impossível enxergar. Mas aqui você dando zoom, você viu que existem, né? Elas estão aqui dentro do mapa. Tá? E esse aqui é um tipo de projeção. O outro tipo de projeção que eu acho também bem interessante é o TPS, que ele vai te dar assim, uma visão do globo, né? Essas imagens vão ser plotadas no mapa numa versão assim, tipo do GOES. Tá? O que eu fiz aqui inicialmente para poder alterar? Eu alterei só esses dois campos. Esses dois campos aqui de latitude e longitude para central, elas não estão definidas no SatDump quando você instala ele padrão. Então você precisa definir. E eu tentei centralizar, salvo engano, eu tentei centralizar ela mais ou menos aqui assim, ó, tá? Então ela está mais ou menos por aqui, mais para o Amazonas aqui, para baixo, né? Claro aqui. Nesse tipo de projeção aqui, né? Então vocês vão ver como que isso vai ficar. Então aqui você também tem a opção de alterar a altura de visão dessa projeção. Tá? Nesse caso aqui ela está com 30 milhões de metros de altura. E os outros parâmetros aqui eu não alterei nada, né? Nem essa altitude. Essa altitude aqui é padrão do SatDump mesmo. A única coisa que você precisa alterar nessa projeção é qual ponto de latitude e longitude você quer centrar a projeção. Tá? Então, aqui eu deixei marcado, né? Aqui nesse caso é interessante deixar marcado o Map Overlay e os Shores, tá? Se você quiser latitude e longitude também, pode deixar. E aí você clica aqui em gerar projeção. Vocês vão ver que vai ser uma projeção completamente diferente dessa projeção meio que plana aqui que ele gerou pra gente, tá? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Dependendo, né, do computador, pode ser mais rápido, dependendo, pode demorar bastante. No caso aqui, vocês estão tendo uma ideia de como que no i7 geração 3 isso ocorre. Tá? Pronto, gerou para a gente a projeção aqui de maneira globular.
aparentemente é pequenininha, vocês podem dar um zoom, tá gente? Eu estou dando zoom aqui com o scroll do mouse, então você gira a bolinha do mouse aí, vai dar um zoom para vocês. Se você quiser aplicar, por exemplo, a grade de latitude e longitude, você pode vir aqui e pedir para gerar de novo. Ele vai gerar aqui para você essa projeção com a grade de longitude e latitude. Tá? As cidades também, né, caso a gente queira, eu acabei vacilando aqui, poderia ser aplicada aqui também. Vamos só aguardar aqui a longitude e latitude. Eu não descobri nenhum método de cancelar esse processamento aqui enquanto ele estiver rodando. Mas tá aí, ó. Ele gerou o globo, né? Com a grade aí de latitude e longitude, a divisão dos mapas. Bom, agora sim vamos colocar aqui as cidades. Tá? Vou colocar menos e vou colocar preto, por quê? Porque provavelmente ele vai plotar a cidade fora da imagem aqui de projeção. E aí colocando preto ele vai meio que ofuscar com o fundo aqui da própria projeção. Tá? Vou pedir aqui para poder gerar. Deixei aqui, veja que eu deixei ela, todas as cidades, né, pelo alcance aqui no nível 3. Então vai gerar bastante cidades aqui, vão ser plotadas muitas cidades nesse mapa. Nesse caso aqui, quando ficar muito grande o mapa, pode ser interessante restringir a só capitais ou então diminuir aqui o número aqui do rank. Né? E o tamanho dela também ficou muito grande, então não ficou legal. Tá? Então a gente vem aqui, coloca uma cidade bem menor, colocar o número 20, por exemplo. E aqui, bom, vamos tentar aqui diminuir bastante aqui o número dela. De 3 para 1. Opa, desculpa, tem que clicar em gerar, né, uma nova projeção para que crie esse mapa aí pra gente. Vamos aguardar aqui e ver qual que vai ser o resultado final. Enfim, essa aí basicamente são as funções assim que eu utilizo dentro do SatDump e que acho que vai talvez aí auxiliar as pessoas que nunca tiveram contato, né, com SatDump, ou mesmo quem já teve o contato, mas não explorou, não teve um tempo ainda de explorar um pouco mais essas funcionalidades. Bom, se você gostou do resultado final da projeção, você vem aqui em salvar a imagem de projeção. Né? Então você coloca aqui o nome da imagem que você quer, clica em OK e pronto, a imagem está salva ali para você. Você vem lá dentro do seu Windows Explorer ou dentro aqui do Dolphin, do Linux, abre essa imagem e está aí. A imagem está salva, bonitinha ali para você explorar ou compartilhar. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado aí e vamos seguindo na recepção aí das imagens de satélite. Um grande abraço.